Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Regra para definir a verdade católica do erro. Pax Domini sit semper tecum. São Vicente de Lérins tinha uma regra para distinguir a verdade católica do erro. As regras que este santo oferece para distinguirmos a verdade do erro podem ser conhecidas e aplicadas por todos os cristãos de todos os tempos, pois se resume em uma notória fidelidade à tradição viva da Igreja. Sacerdote no mosteiro da ilha de Lérins, chamada hoje de São Honorato, com o pseudônimo do Peregrino, compôs um tratado contra os hereges. Genádio narra também que é autor de outra obra de tema análogo, cujo manuscrito foi roubado, pelo que elaborou um breve resumo que sim se conserva. Morreu no reinado de Teodósio e Valentiniano, pouco antes do ano de 450. O Monitório está escrito 3 anos depois do Concílio de Éfeso, ou seja, o ano 434. Este pequeno livro, cheio de vigor e ciência, tem atraído a atenção dos estudiosos, sobretudo a partir do século XVI, e suas afirmações têm sido muito tidas em conta em momentos de confusão doutrinal, desde as polêmicas entre protestantes e católicos do século XVII até a crise modernista, porque nele se encontra um excelente testemunho cristão e resposta ante os riscos de ceticismo e de relativismo teológico. Em efeito, os temas-chave do tratado são fidelidade à tradição e progresso dogmático. Nesta obra, São Vicente de Lérins se propôs facilitar, com exemplos da tradição e da história da Igreja, os critérios para conservar intacta a verdade católica. Não recorre a um método complicado. As regras que oferece para distinguir a verdade do erro podem ser conhecidas e aplicadas por todos os cristãos de todos os tempos, pois se resume em uma notória fidelidade à tradição viva da Igreja. O Comonitório constitui uma joia da literatura patrística. Seu ensino fundamental é que os cristãos têm de crer quad semper, quad ubique, quad ad omnibus, só e tudo quanto foi crido sempre, por todos e em todas as partes. Vários papas e concílios têm confirmado com sua autoridade a validez perene desta regra de fé. Segue sendo plenamente atual este pequeno livro escrito em uma ilha do sul da França, há mais de 15 séculos. Vejamos agora um resumo dos ensinos de São Vicente que seguem plenamente atuais. Leiam e meditem cada uma de suas brilhantes e extraordinárias palavras nestes seus escritos. Eis o que ensina o santo. Havendo interrogado com frequência e com maior cuidado e atenção a numerosíssimas pessoas, sobressalentes em santidade e em doutrina, sobre como poder distinguir, por meio de uma regra segura, geral e normativa, a verdade da fé católica, da falsidade perversa da heresia, quase todas me têm dado a mesma resposta. Todo cristão que queira desmascarar as intrigas dos hereges que brotam ao nosso redor, evitar suas armadilhas e manter-se íntegro e incólume em sua fé incontaminada, deve, com a ajuda de Deus, apetrechar sua fé de 2 maneiras: com a autoridade da lei divina antes de tudo e com a tradição da Igreja Católica. É, pois, sumamente necessário, ante as múltiplas e enveresadas tortuosidades do erro, que a interpretação dos profetas e dos apóstolos
se faça seguindo a pauta do sentir católico. Na Igreja Católica, há que pôr o maior cuidado para manter o que tem sido crido em todas as partes, sempre e por todos. Isto é, verdadeira e propriamente católico, segundo a ideia da universalidade que se encerra na mesma etimologia da palavra. Mas isso se conseguirá se nós seguimos a universalidade, a tradição, o consenso geral. Seguiremos a universalidade se confessamos como verdadeira e única fé a que a Igreja inteira professa em todo o tempo. A tradição, se não nos separarmos de nenhuma forma dos sentimentos que notoriamente proclamaram nossos santos predecessores e padres. O consenso geral, por último, se nesta mesma antiguidade abraçamos as definições e as doutrinas de todos, ou de quase todos, os bispos e mestres. Quando o veneno da heresia ariana contaminou não já uma pequena região, mas o mundo inteiro, até o ponto de que quase todos os bispos latinos cederam ante a heresia, alguns obrigados com violência, outros sacerdotes reduzidos e enganados. Uma espécie de neblina ofuscou então suas mentes, e já não podiam distinguir, em meio de tanta confusão de ideias, qual era o caminho seguro que deviam seguir. Somente o verdadeiro e fiel discípulo de Cristo, que preferiu a antiga fé à nova perfídia, não foi contaminado por aquela peste contagiosa. O que por então sucedeu mostra suficientemente os graves males a que pode dar lugar um dogma inventado. Tudo se revolucionou. Não só relações, parentescos, amizades, famílias, como também cidades, povos, regiões. O mesmo Império Romano foi sacudido até seus fundamentos e transtornado, de acima a baixo, quando a sacrílega inovação ariana, como nova Belona ou Fúria, seduziu inclusive ao imperador, o primeiro de todos os homens. Depois de haver submetido às suas novas leis, inclusive os mais insignes dignatários da corte, a heresia começou a perturbar, transtornar, ultrajar toda coisa, privada e pública, profana e religiosa. Sem fazer já a distinção entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso, atacava de perto a tudo o que se pusesse adiante. E qual foi a causa de tudo isso? Uma só: a introdução de crenças humanas no lugar do dogma vindo do céu. Isso ocorre quando, pela introdução de uma inovação vazia, a antiguidade fundamentada nos mais seguros embasamentos é demolida. Velhas doutrinas são pisoteadas, os decretos dos padres são desgarrados, as definições de nossos maiores são anuladas. E isso sem que a desenfreada concupiscência de novidades profanas consiga manter-se nos nítidos limites de uma tradição sagrada e incontaminada. Não nos é lícito levar e trazer a religião por onde nos pareça melhor, mas que antes somos nós os que temos que segui-la, por onde ela nos conduz. Com frequência, se apropriavam de passagens complicadas e pouco claras de algum autor antigo, os quais, por sua mesma falta de claridade, parecia que concordavam com suas teorias. Assim simulavam que não eram os primeiros nem os únicos que pensavam desta maneira. Esta falta de honradez eu a qualifico de duplamente odiosa, porque não tem escrúpulo algum em fazer que outros bebam o veneno da heresia e porque maculam a memória de pessoas santas, como se espalhassem ao vento com mão sacrílega suas cinzas dormidas. Devemos ter horror, como se de um delito se tratasse, a alterar a fé e corromper o dogma. Não só a disciplina da Constituição da Igreja nos impede fazer uma coisa assim, como também a censura da autoridade apostólica. Todos conhecemos com quanta firmeza, severidade e veemência
São Paulo se lança contra alguns que, com incrível frivolidade, se haviam afastado, em pouquíssimo tempo, daquele que os havia chamado à graça de Cristo, para passar-se a outro evangelho, ainda que a verdade é que não existe outro evangelho. Ademais, se haviam rodeado de uma turba de mestres que secundavam seus caprichos próprios e apartavam os ouvidos da verdade para dá-los às fábulas, incorrendo assim na condenação de haver violado a fé primeira. Se haviam deixado enganar por aqueles de quem escreve o mesmo apóstolo em sua carta aos irmãos de Roma. Os rogo, irmãos, que os guardeis daqueles que originam entre vós dissensões e escândalos, ensinando contra a doutrina que vós haveis aprendido. Evitai sua companhia. Estes tais não servem a Cristo, Senhor nosso, mas a sua própria sensualidade, e com palavras doces e com adulações seduzem os corações dos simples. Indivíduos desta raça, que recorriam às províncias e às cidades, fazendo mercado com seus erros, chegaram até os Gálatas. Estes, ao escutá-los, experimentaram como uma certa repugnância rumo à verdade. Rejeitaram o maná celestial da doutrina católica e apostólica e se deleitaram com a sórdida novidade da heresia. A autoridade do apóstolo, então, se manifestou com sua maior severidade. Ainda quando nós mesmos, ou um anjo do céu, os pregasse um evangelho diferente do que nós os temos anunciado, seja anátema. E porque diz São Paulo, ainda quando nós mesmos, e não diz ainda que eu mesmo? Porque quer dizer que, inclusive, se Pedro, ou André, ou João, ou o colégio inteiro dos apóstolos anunciassem um evangelho diferente do que os temos anunciado, sejam todos anátema. Tremendo rigor com o que, para afirmar a fidelidade à fé primitiva, não se exclui nem a si mesmo, nem os outros apóstolos. Mas isso não é tudo. Ainda que um anjo do céu os pregasse um evangelho diferente do que nós os temos anunciado, seja anátema. Para salvaguardar a fé, entregue uma vez para sempre. Não lhe bastou recordar a natureza humana, como que quis incluir também a excelência angélica. Ainda que nós, diz, ou um anjo do céu. Não é que os santos ou anjos do céu possam pecar, mas é para dizer, inclusive se sucedesse isso que não pode suceder, qualquer que fosse o que tentasse modificar a fé recebida, este tal seja anátema. Continua, não obstante, e repete com insistência e com força a mesma ideia para fazer que penetre. Qualquer que os anuncie um evangelho diferente do que haveis recebido, seja anátema. Não diz, se um os pregasse um evangelho diferente do nosso, seja bendito, louvado, acolhido. Mas diz, seja anátema, isto é, excomungado, separado, afastado, excluído, com o fim de que o contágio funesto de uma ovelha infectada não se estenda, com sua presença mortífera, a todo o rebanho inocente de Cristo. Finaliza São Vicente. A seguir, o extraordinário juramento antimodernista de São Pio X, a ser proferido por todos os membros do clero, pastores, confessores, pregadores, superiores religiosos e professores em seminários de filosofia e teologia, que não é feito nem assumido mais nos dias de hoje, pois deixou de ser obrigatório como o era antes, na época de São Pio X. Espero que algum dia o juramento se torne novamente obrigatório. Não há nada nele que não seja a essência da fé cristã, e se alguém tem dificuldade em professá-lo, é porque já não tem boa intenção. Juramento antimodernista de São Pio X. Eu, diga o nome, firmemente abraço e aceito
cada uma e todas as definições feitas e declaradas pela autoridade inerrante da Igreja, especialmente essas verdades principais que são diretamente opostas aos erros deste dia. Antes de mais nada, eu professo que Deus, a origem e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão a partir do mundo criado. Romanos 1:90. Ou seja, dos trabalhos visíveis da criação, como uma causa a partir de seus efeitos e que, portanto, sua existência também pode ser demonstrada. Segundo, eu aceito e reconheço as provas exteriores da revelação, ou seja, os atos divinos e especialmente os milagres e profecias, como os sinais mais seguros da origem divina da religião cristã, e considero estas mesmas provas bem adaptadas à compreensão de todas as eras e de todos os homens, até mesmo os de agora. Terceiro, eu acredito com fé igualmente firme que a Igreja, guardiã e mestra da palavra revelada, foi instituída pessoalmente pelo Cristo histórico e real quando ele viveu entre nós, e que a Igreja foi construída sobre Pedro, o príncipe da hierarquia apostólica, e seus sucessores pela duração dos tempos. Quarto, eu sinceramente mantenho que a doutrina da fé nos foi trazida desde os apóstolos pelos padres ortodoxos, com exatamente o mesmo significado e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de um significado para outro, diferente do que a Igreja antes manteve. Condeno também todo erro segundo o qual, no lugar do divino depósito que foi confiado à esposa de Cristo, para que ela o guardasse, há apenas uma invenção filosófica ou produto de consciência humana que foi gradualmente desenvolvida pelo esforço humano e continuará a se desenvolver indefinidamente. Quinto, eu mantenho com certeza e confesso sinceramente que a fé não é um sentimento cego de religião que se alevanta das profundezas do subconsciente pelo impulso do coração e pela moção da vontade treinada para a moralidade, mas um genuíno assentimento da inteligência com a verdade recebida oralmente de uma fonte externa. Por este assentimento devido à autoridade do Deus supremamente verdadeiro, acreditamos ser verdade o que foi revelado e atestado por um Deus pessoal, nosso Criador e Senhor. Além disso, com a devida reverência, eu me submeto e adiro com todo o meu coração às condenações, declarações e todas as proibições contidas na encíclica Pacendi e no decreto Lamentabile, especialmente as que dizem respeito ao que é conhecido como a história dos dogmas. Também rejeito o erro daqueles que dizem que a fé mantida pela Igreja pode contradizer a história e que os dogmas católicos, no sentido em que são agora entendidos, são irreconciliáveis com uma visão mais realista das origens da religião cristã. Também condeno e rejeito a opinião dos que dizem que um cristão erudito assume uma dupla personalidade, a de um crente e ao mesmo tempo a de um historiador, como se fosse permissível a um historiador manter coisas que contradizem a fé do crente ou estabelecer premissas que, desde que não haja negação direta dos dogmas, levariam à conclusão de que os dogmas são falsos ou duvidosos. Do mesmo modo, eu rejeito o método de julgar e interpretar a Sagrada Escritura, que, afastando-se da tradição da Igreja, da analogia da fé e das normas da sé apostólica, abraça as falsas representações dos racionalistas e, sem prudência ou restrição, adota a crítica textual como norma única e suprema. Além disso, eu rejeito a opinião dos que mantêm que um professor ensinando ou escrevendo
sobre um assunto histórico-teológico deve antes colocar de lado qualquer opinião preconcebida sobre a origem sobrenatural da tradição católica ou a promessa divina de ajudar a preservar para sempre toda a verdade revelada. E que ele deveria, então, interpretar os escritos dos padres apenas por princípios científicos, excluindo toda autoridade sagrada e com a mesma liberdade de julgamento que é comum na investigação de todos os documentos históricos profanos. Finalmente declaro que sou completamente oposto ao erro dos modernistas que mantêm nada a ver de divino na tradição sagrada, ou, o que é muito pior, dizer que há, mas em um sentido panteísta, com o resultado de nada restar a não ser este fato simples, a colocar no mesmo plano com os fatos comuns da história, o fato precisamente de que um grupo de homens, por seu próprio trabalho, talento e qualidades, continuaram ao longo dos tempos subsequentes uma escola iniciada por Cristo e por seus apóstolos. Prometo que manterei todos esses artigos fielmente, inteiramente, sinceramente, e os guardarei inviolados, sem me desviar em nenhuma maneira por palavras ou por escrito. Isto eu prometo, assim eu rogo. Para isso Deus me ajude e os santos evangelhos de Deus que agora toco com minha mão. Fonte São Pio X, Papa, dado em Roma, em São Pedro, em 1º de setembro de 1910. Vide Pacendi Dominici Gregis. Com efeito, dizer que a Igreja mudou, ou pode mudar, ou deve mudar, enfim, significa acreditar que Deus mudou, pois ela é o corpo místico de Cristo. Antes que a Igreja mude, primeiro é preciso que o Cristo evolua. A Igreja, sendo o Cristo propagado, mudará se Cristo mudar. Ademais, a doutrina católica tem por objetivo a revelação divina, de modo que a fé muda se a revelação mudar. Ora, é exatamente o oposto o que afirma o próprio Cristo, Verbo de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando recusa-se ou ataca-se o juramento antimodernista, se argumenta exatamente como um modernista. Afinal, a heresia condenada por São Pio X defendia a evolução do dogma, da fé e da Igreja. E isso simplesmente não é possível. O modernismo supõe que a verdade tem prazo de validade, quando joga a fé no fluxo do tempo. Mas ao defender uma tese modernista, o modernista e seu argumento tornam-se suicida. Com efeito, se a verdade pode se alterar no tempo, como se Deus pudesse mudar, o argumento modernista também vai passar, também vai envelhecer. Se o juramento antimodernista está caduco, o argumento modernista também vai caducar. É apenas uma questão de tempo para que os hereges modernistas estejam errados quanto o juramento de São Pio X. E isso não sou eu quem digo. É apenas a conclusão lógica do raciocínio modernista levado às últimas consequências. Afinal, nem todos têm coragem de admitir até onde os seus sofismas podem chegar. Do que adianta usar o Concílio Vaticano II como escudo argumentativo contra o juramento antimodernista? Poderá um concílio pastoral e falível ser mais verdadeiro do que um juramento de verdades de fé, quando tudo é passível de mudança e evolução? Percebe-se aí que tudo não passa de uma mera questão de gosto. O que se achar que está ultrapassado deve ser esquecido, mas o que se fizer questão que permaneça, não mudamos. A verdade é relativa, só o gosto do cliente é que é absoluto. Caro modernista, a sua religião não é o catolicismo, mas a Torre de Babel. O seu Deus arbitrário sopra onde quer e não leva a lugar nenhum, porque a sua verdade muda. O Espírito Santo, adorado e crido pela fé católica,
também sopra onde quer, mas sempre na direção da Igreja Católica, porque ele é a suma verdade, de modo que não pode se enganar, e nos levar para a heresia e nem nos enganar, deixando-nos de ensinar a verdade e fazendo-nos padecer no erro e na ignorância. O Deus que diz de si mesmo, ego sum veritas, não nos deixará de ensinar a verdade. E é para sua honra e glória que defendemos a fé católica contra os argumentos arbitrários e falaciosos, e principalmente contra as heresias e os hereges, pois, como diz São Francisco de Sales, os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar, eis o lobo, quando está entre o rebanho, ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Fonte Livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Na medida em que nos afastamos dessa santa tradição, estaremos nos tornando cismáticos, teremos rompido com a Igreja verdadeira. Eis porque devemos estar prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos. Mas recusamos tudo o que lhe é contrário. E quero novamente, pedindo vossa licença, para defender novamente, falando sobre a tradição, a obrigação à tradição católica, a extrema necessidade da propagação da Santa Missa no rito tridentino, pois é ela o maior e mais perfeito meio de santificação. A maior oração que um católico ou que a Igreja pode fazer e nosso maior tesouro, a Santa Missa Tridentina. Para finalizar esta meditação, partilho aqui as palavras de um grande bispo católico, Dom Athanasius Schneider, bispo auxiliar do Cazaquistão, que proferiu as seguintes palavras contundentes sobre a Santa Missa de sempre. Ao negar a celebração da missa tradicional ou ao obstruir e a discriminar, comportam-se como um administrador infiel e caprichoso que, contrariamente às instruções do pai da casa, tem a despensa trancada, e como uma madrasta má que dá às crianças uma dose deficiente. É possível que esses clérigos tenham medo do grande poder da verdade que irradia da celebração da missa tradicional. Pode comparar-se a missa tradicional a um leão. Soltem-no e ele defender-se-á sozinho. De tudo o que temos dito, lido e aprendido, aparece evidente que o verdadeiro e autêntico católico é o que ama a verdade de Deus e a Igreja, corpo de Cristo, com sua tradição, ou como chama São Vicente de Lérins, antiguidade, aquele que não antepõe nada à religião divina e à fé católica, nem a autoridade de um homem, nem o amor, nem o gênio, nem a eloquência, nem a filosofia, mas que, desprezando todas essas coisas e permanecendo solidamente firme na fé, está disposto a admitir e a crer somente o que a Igreja sempre e universalmente tem crido. Seja por sempre e em todas as partes conhecido, adorado, bendito, amado, servido e glorificado, o diviníssimo coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Salve Maria e viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena.